Oi, gente, vamos dar continuidade ao que a gente estava falando sobre a cristologia e como eu citei no finalzinho do vídeo anterior, José Maria Castilho, um teólogo católico espanhol muito importante, né, que é vivo, inclusive está em atividade, não tem tanta idade assim, e que tem sido um dos principais expoentes da cristologia atual. E vale muito a pena você conhecer esse pensador e conhecer as suas obras. Em português, a editora Vozes, que é daqui de Petrópolis, tem os direitos autorais do José Maria Castilho e tem publicado vários livros desse autor. Um que eu gosto muito é um livro chamado Deus e a Nossa Felicidade, mas tem outros títulos, como por exemplo esse, que é um clássico e que na cristologia todos nós devemos conhecer e ler, que é o livro Jesus, a Humanização de Deus, do José Maria Castilho. Esse livro é fundamental e você precisa ter esse livro e conhecer esse livro, porque vale muito a pena, né? Muito a pena. Continuando, o próprio Castilho afirma que a apresentação sobre Jesus feita nos evangelhos é muito mais clara e concreta que os concílios fizeram. Até porque, cá entre nós, ninguém entende muito bem esses conceitos de substância, pessoa. São conceitos muito mais filosóficos do que teológicos, bíblicos, então nem se fala. Para o autor, a afirmação, e essa é uma afirmação muito interessante, que ele repete nesse livro que eu mostrei, que ele fala lá no Deus e a Nossa Felicidade, que é a expressão de que dizer que Jesus é Deus não é uma expressão errada. De fato, Jesus é Deus. Mas essa expressão, ela não define bem do que nós estamos falando, né? Que Jesus que nós estamos falando? O que nós esperamos desse Jesus? E principalmente, quando eu digo que Jesus é Deus, eu estou me referindo a que tipo de Deus? Quem define o que é Deus nessa frase, né? Que Deus que ele é? Ele é esse Deus caricato que se assemelha muito mais com os deuses da filosofia grega? Que Deus que ele é? Então, não é errado dizer que Jesus é Deus, que de fato ele o é. Mas é uma frase que não define muito bem do que nós estamos falando. E ele propõe uma inversão que, segundo ele, é mais correta, é mais plena do que essa. Mais correto do que dizer que Jesus é Deus, é dizer que Deus é Jesus. Porque quando eu digo que Deus é Jesus, eu estou deixando claro, primeiro, que Jesus é divino. E segundo, eu estou dizendo quem é esse Deus. Eu estou definindo quem é Deus a partir, não do meu conceito, não a partir do que eu penso, mas a partir de Jesus. Deus é Jesus, ou seja, o Jesus que nos é revelado pelo Evangelho é que é Deus. É que é o Deus do cristianismo, Deus que nós devemos seguir e no qual devemos crer. Então, não se esqueça disso. Para o Castilho, mais correto do que dizer que Jesus é Deus, é dizer que Deus é Jesus. Deus, se nós quisermos conhecê-lo, precisamos olhar para Jesus, como o próprio Jesus disse diante da proposta de um discípulo que pediu para que ele mostrasse o Pai, e Jesus falou assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, Jesus é quem revela ao Pai, Jesus é a plenitude da divindade. A tese de Castilho quer mostrar que Deus se revelou de modo pleno na pessoa de Jesus e que esta revelação é registrada nas páginas do Evangelho. Jesus é a representação humano-finita do Deus infinito. Ou seja, para conhecer quem é Deus e como ele se relaciona com os seres humanos, o caminho é olhar para o Jesus dos Evangelhos. Há uma parábola muito significativa que eu já devo ter citado com vocês e quero repetir, que é a parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, que está errado chamá-la dessa maneira, mas é o modo popular como nós conhecemos. Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante, nos mostra como Jesus revela o Pai
e como ele revela a relação que o Pai tem com os seres humanos. Ali nós temos o Pai, misericordioso, bom, compassivo, que se relaciona com dois seres humanos, né? Com dois seres humanos diretamente. O filho mais velho e o filho mais novo. O filho que age responsavelmente e o filho que tem que é um moralista, que acha que é o funcionário do mês, né? E como esse pai lida com os dois, né? De que maneira ele lida com os dois? De que maneira ele lida com a ofensa do filho mais novo? De que maneira ele lida com o filho mais velho que quer aparecer e ser o centro das atenções? Então, nessa parábola, talvez a gente tenha o ápice da expressão da revelação que Jesus faz sobre o Pai, principalmente do modo como esse Pai se relaciona com os seres humanos. Diante do agressor, ele perdoa, ele acolhe, ele abraça, ele beija. Diante do que quer chamar a atenção, ele o apazigua, ele o leva à consciência, ele o faz compreender as relações que também são da sua responsabilidade, né? Diante da sociedade, ele não está se preocupando com aparências, ele está se preocupando com o amor, que é típico dele. E assim por diante, né? Para se fazer uma cristologia com seriedade, é necessário tomar a humanidade de Jesus por base, como ponto de partida. O que não significa reduzir Jesus a um mero ser humano, mas vê-lo como Deus que se esvazia e assume a humanidade. Jesus não é um mero ser humano, mas ele é um pleno ser humano, né? Os milagres de Jesus, tudo que Jesus faz na Terra, ele o faz como ser humano. Ele tem origem divina, ele vem da parte de Deus, ele é Deus que se esvazia, e é na humanidade que nós temos um encontro entre a divindade e a humanidade. É na humanidade que nós temos a restauração dessa relação proporcionada por Deus e que se encontra conosco na humanidade de Jesus. Mateus, em seu evangelho, é muito bonita a construção que Mateus tem no seu evangelho de apresentar Deus na pessoa de Jesus como alguém que é solidário aos seres humanos e que na sua pessoa vem se encontrar conosco. E alguém só pode ser solidário com outra pessoa se for capaz de se colocar no lugar da outra pessoa. Deus só pôde ser solidário aos seres humanos porque ele se esvaziou, assumiu a humanidade e sentiu exatamente o que a humanidade sente. E sentiu exatamente o que a humanidade é. E só assim ele pode ser solidário. Porque ele não fala de fora para dentro, ele fala de dentro mesmo, né? De dentro da humanidade. Ele não está falando de fora como alguém que dá um palpite, mas ele fala de dentro porque ele assume concretamente o que é a humanidade. E Mateus, ele apresenta Jesus como Emanuel no início do seu capítulo, do seu livro, como Emanuel, que é o Deus que está conosco em todos os momentos. E ele termina o seu evangelho falando, registrando a última fala de Jesus antes de subir ao céu, que é: eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Mateus começa e termina o seu evangelho mostrando que em Jesus Deus é conosco em quaisquer situações que possamos viver. Um dos processos mais importantes a serem analisados na cristologia é o conceito de kenosis. Inclusive eu já fiz vídeos e falas sobre a kenosis com mais detalhes, né? Que é um assunto fundamental para a cristologia. O autoesvaziamento de Deus na pessoa de Jesus. Este conceito nos diz que Deus assumiu concretamente a humanidade, se tornando semelhante a nós, e por isso pode se solidarizar com o ser humano. Na kenosis, Deus não é um ser humano de fachada, mas ele é concretamente um ser humano. Na kenosis, Jesus se esvaziou de tudo o que o distanciava dos seres humanos e veio ao nosso encontro. E tudo que o distanciava dos seres humanos era a sua divindade, porque o ser humano é humano, não divino, né? A única diferença de Jesus e a nossa humanidade é o pecado.
Agora, o pecado não significa que nós nascemos com o pecado original e que ele não nasceu. Algumas pessoas acham que a diferença de Jesus para conosco é em relação ao pecado, no sentido de que a sua concepção foi sem o ato sexual. E isso é uma visão dualista, que entende o que é material, o que é corpóreo, o que é carnal, dentre eles o sexo, como algo pecaminoso. Então, essa visão é muito mais platônica do que cristã, porque na visão cristã não há problema com o sexo, não há problema com a carnalidade. Há na visão dualista, né? Que entende pecado original de uma maneira errônea, como essa. A diferença de Jesus com o pecado não é porque seu nascimento humano foi sem a participação sexual. Mas o que quer dizer isso é que Jesus não, que Jesus não pecou significa que ele não se fechou para a ação do Pai. Uma relação de pecado é uma relação de desumanização. Não é uma relação moral, é uma relação de desumanização, né? Quando uma pessoa tem uma relação sexual descompromissado com outra pessoa, o pecado não está na questão moral por si só, está em ver a outra pessoa como um simples objeto, o que é desumanizar essa relação. E Jesus não teve uma relação desumanizada, né? Pecado significa se fechar para a ação graciosa de Deus na sua vida, é um ser humano fechado. E Jesus não se fechou para a ação do Pai, ainda que em alguns momentos, como ser humano, ele não entendia. Jesus não teve ruptura na relação com o Pai. Isso significa que Jesus não pecou, porque os seres humanos se fecham para Deus, rompem a relação com Deus, e Jesus não fez isso. A kenosis é um claro sinal de que Deus não é nosso inimigo, pelo contrário, é um gesto radical do amor de Deus para com a humanidade. Jesus revela o Emanuel, o Deus que é conosco sempre e em quaisquer situações. O gesto de Deus na kenosis não significa que Deus é um inimigo, pelo contrário, se assim fosse, ele exterminaria os seres humanos e não viria de encontro. O texto diz lá de João 3:16, 17, que Deus não veio para condenar o mundo, veio para salvar o mundo, veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em Jesus, Deus está falando com os seres humanos que ele não é um inimigo da humanidade, ele não é contrário à humanidade, pelo contrário, ele é amigo da humanidade. Aquela lógica de quem te viu passar na prova e não te ajudou vai se arrepender, não é uma ótica cristã, não é uma lógica cristã. A lógica cristã não é de clamar para que Deus massacre as pessoas que pensam diferentes, não. Não é como em catástrofes que acontecem, sempre tem alguém que diz que é Deus pesando a mão na humanidade por causa dos seus pecados. Não é a verdade isso, isso é um ídolo. E desse Deus nós devemos ser ateus, porque o Deus que Jesus revela é um Deus que é favorável e solidário com a humanidade. A teologia ocidental tentou separar a cristologia da soteriologia no século XIII, como eu falei lá no início, né? Ainda hoje, muitos só conseguem perceber a ação salvífica de Jesus em sua morte de cruz e acabam desprezando todo o restante da sua vida, que igualmente é salvífico como o esvaziamento, a encarnação, o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição. Muitas pessoas acham que só o que salva é o sangue de Jesus e a cruz de Cristo. Mas não é verdade isso. O suor de Jesus é redentor, assim como o sangue. O sorriso de Jesus é redentor, assim como o sangue. O ensinamento de Jesus é redentor, assim como o sangue. A vida de Jesus é redentora. A manjedoura tem importância, assim como a cruz. O seu nascimento tem importância, assim como a cruz. O seu batismo tem importância como a cruz. A sua ressurreição tem importância até maior do que a cruz. É estranho quando alguém celebra a morte,
quando alguém celebra a cruz, quando alguém ainda diz que Deus, por amor, quis que o seu único filho morresse, porque ele foi ofendido, e Deus é incapaz de perdoar a ofensa dos seres humanos, a não ser que o seu único filho se sacrifique, e ele ficará saciado apenas quando ver o seu único filho sendo morto e tendo seu sangue escorrendo na cruz. Que tipo de Deus nós estamos falando? Como essa imagem de Deus se assemelha à imagem que Jesus revela de um Deus amoroso, perdoador, compassivo? Certamente Jesus foi uma vítima daquele sistema opressor e cruel que ele vivia, religioso, político, social. Certamente o plano de Deus é o amor, não a sua morte, até porque o texto diz que a Jesus, que os seres humanos mataram, não foi Deus quem o matou, foram os seres humanos que o mataram, Deus o ressuscitou. Ora, o plano de Deus sempre é a vida, sempre é a vida plena, sempre é a vida que triunfa sobre a morte. E mais do que celebrarmos a morte, nós devemos celebrar a vida eterna que Jesus nos concede, a vida plena que Jesus alcançou por ação divina, a vida plena que Deus concedeu a Jesus para vencer a morte que os seres humanos tinham lhe dado. Né? Então, não podemos esquecer disso. Sem esvaziamento, encarnação, nascimento, vida, não haveria morte. E sem a ressurreição, a vida de Jesus teria sido uma vida bonita como outra qualquer, mas o que o distingue não é a morte, o que o distingue é a ressurreição. E nós somos salvos porque ele venceu a morte. E nós podemos encontrar a vida eterna não porque ele morreu na cruz, mas porque ele ressuscitou e ele viveu e conquistou a vida no sentido pleno e nos alcança com a vida eterna, porque ele viveu e venceu a morte. Ainda, vamos lá, o próximo ponto, a cruz é o símbolo da humilhação de Jesus por amor e representa o que a injustiça é capaz de fazer. A cruz deve ser um chamado para nos solidarizarmos com todos os crucificados da história humana. Nós devemos ser solidários com todos os crucificados de nosso tempo, com os crucificados pelo capitalismo, com os crucificados pelas relações injustas de trabalho do nosso tempo, com os crucificados pelo sistema religioso do nosso tempo, inclusive cristão evangélico, com aqueles que são crucificados pela sociedade, ainda que a gente discorde das opiniões e do estilo de vida desses crucificados do nosso tempo, mas se nós somos alcançados pela graça do Cristo crucificado, nós somos chamados a nos solidarizar com os que são crucificados no nosso tempo, com os que estão à mercê da violência, da maldade, da exploração, da miséria, que sempre quando há miséria, há um quadro de exploração por trás disso. Porque se todos nós deveríamos ter um e alguém tem dois, significa que tem alguém sem nenhum. E isso é injustiça, né? Aquela lógica de que as pessoas são pobres porque querem é uma lógica capitalista, maldosa, é uma lógica exploradora, é uma lógica cruel, porque ninguém é pobre e miserável porque quer. As pessoas são pobres e miseráveis porque há exploração, porque há maldade, porque há gente que acumula muito mais do que ele e as 2, 3 gerações seguintes vão precisar para viver. E o chamado de Jesus é para não só a solidariedade que nos alcança, mas através desse alcance nós sejamos solidários a todos aqueles que sofrem e que são crucificados no nosso tempo, não é? Enfim, então nós vamos chegando ao final de mais uma aula de Cristologia, nos lembrando aí da nossa referência bibliográfica que eu já tinha citado, quero citar novamente, esse excelente livro do José Maria Castilho, Jesus, a humanização de Deus, da editora Vozes. Não deixem de adquiri-lo e principalmente de ler esse livro que é
fundamental, né? E na próxima semana nós voltamos com a continuidade da aula sobre Cristologia. Um abraço a todos e todas e até lá.